Boa tarde, pessoal. Vamos lá, cadê vocês? Chegando aí para nossa live, para o nosso momento especial nesse começo de tarde, hora do almoço, para sua live ficar mais feliz, o seu almoço mais feliz. Aí, Silvane, Fran, Luiz Fernando, Ana Paula, deu certo, tá vendo? Paula mandou mensagem outro dia dizendo: o horário do almoço é ruim. Eu disse: Paula, se organiza pra gente estar junto. Mirella, sejam bem-vindos. Ei, Rosita! A Rosita tava aí com a Larice, pastora Larice. Compartilhem aí. Marina, tudo bom? Sejam aí todos bem-vindos a esse momento especial da nossa live de hoje, onde nós vamos falar de Abrace a Cura, Viva o Milagres. Ei, Tamires, tudo bom? Lízia! Gente, pensa numa psicóloga top. Lízia é uma delas, faz parte do Instituto VOP. Maria Clara, Raquel já chegou. Vou já te chamar aqui, amiga, pra gente aproveitar todo esse momento juntos. Gente, é o seguinte, compartilhe essa live aí, envie para as outras pessoas, porque hoje o nosso tema vai ser bem especial. Nós vamos falar sobre cura. Caiu, voltou. Cíntia! Que alegria ter vocês aqui. Estou adicionando essa pessoa que eu amo, uma querida. Ei, Larissa! Seja bem-vindas. Vamos estar juntas, então, aí, ótimo. Ei! Olá! Colocar um filtrozinho aqui para você. Eu também já coloquei o meu aqui, ó. Amiga, que alegria você estar aqui com a gente. Sei que nessa correria da vida você aceitou esse convite, então muito me alegra o coração, porque eu sei que o tema que a gente vai falar hoje aqui é o transbordar daquilo que você vive, e eu sei que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Então, obrigada, viu? E obrigada, Estela, por me permitir a mamãe aqui um tempo. Eu que agradeço, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui junto com você e com as pessoas que te seguem, com a sua audiência. Já que você, né, tem toda uma responsabilidade com tudo que você posta, afinal, você tem uma formação, né, de psicóloga, então acho que você tem essa credibilidade, né, para falar das pessoas, mas algo que é muito especial teu, Amanda, é que você fala de acordo com as tuas vivências, são áreas técnicas, mas você fala com a sua fé. E você fala de forma muito humana também. Então é muito gostoso de acompanhar, não só como sua amiga, mas tenho certeza que para muita gente que te acompanha aqui. Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Por que eu convidei a Raquel? Eu conheci a Raquel de uma forma bem inusitada, viu? Ela estava um dia lanchando num lugar e eu vi uma moça linda sentada e muito jeito de ser Amanda me ofereceu sentar com ela. A gente começou a conversar, disse: olha, eu tô sozinha, você também, vamos juntar aqui os pratos nesse restaurante, vamos conversar. E a gente começou a conversar, e aí ela me contou que ela era jornalista, não sei o que. Aí o meu marido diz, Raquel, que eu vivo no fantástico mundo de Bob às vezes, sabe? Ele diz assim: Amanda, tu não conhecia ela? Não, nem sei se eu tinha visto, enfim. Mas eu sempre digo que Deus nunca une pessoas, Deus une propósitos. E naquele dia Deus nos uniu para um propósito muito maior, para que aquilo que a gente carregava dentro de cada uma, de desafios, de rompimento, fosse um transbordar na vida da outra. E eu me lembro que essa amizade se fortaleceu, cresceu, e teve um dia que Deus usou poderosamente a Raquel para ministrar amor na minha vida. Um dia que eu estava triste, nesse mesmo restaurante, não tinha ninguém, Deus prepara os nossos encontros. E eu estava ali triste, ela começou a orar, eu chorei, a gente se abraçou, foi um momento de cura maravilhoso. E nós estamos nesse momento, vivendo esse movimento de abraçar a cura para viver, para buscar o milagre de Deus na nossa história, na nossa vida. E é uma responsabilidade, porque quando Deus nos confia algo, Ele nos entrega algo, a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então a gente precisa compartilhar com as pessoas aquilo que a gente vivencia. E você, minha amiga, é uma inspiração para mim. Não só da sua história de superação, mas da sua humanidade, do seu posicionamento, e digo e reafirmo, do seu temor à palavra de Deus, que é lindo de ver. Eu já tive com outras pessoas que são pessoas próximas a você, mas não sabia que a gente se conhecia, e disse: eu acho tão bonita, às vezes eu chego, ela tá lendo a Bíblia, e ela diz: vai dar tudo certo, olha, a palavra de Deus está dizendo, vai dar tudo certo. E eu digo: ela é essa mulher de fé, essa mulher de fé.
E aí eu queria te agradecer, porque você é essa pessoa incrível, de fé, humana, amiga e alguém vulnerável para expor os seus desafios e ser cura. Eu vejo muito isso, Raquel, das suas dores sai aí cura para a vida de outras pessoas, porque você é alguém curada e levantou-se como uma voz, curada para curar. E aí, gente, é o seguinte, eu falo muito, mas hoje eu quero escutá-la. Então, eu convidei ela para estar com a gente aqui, para poder compartilhar acerca desse desafio diante de um diagnóstico. E a gente vai falar um pouquinho sobre como foi receber, Raquel, esse diagnóstico da endometriose. O espaço é seu, fica livre. Eu não sei fixar tema aqui, eu não sei desativar, não sei fazer nada nesse Instagram, fico perdida aqui. Então, deixa eu ir falando. E aí, eu queria que você começasse falando qual era a sua expectativa, né, acerca do casamento, da chegada dos filhos, como foi lidar com essa frustração diante do diagnóstico. E a gente vai bater no papo, amiga. A jornalista aqui é tu. Eu tô só aqui para receber de ti também. Aqui é o jornalismo de Deus. Não tem roteiro, na verdade. Não tem, não. Estamos livres. O nosso coração e o Espírito Santo falando. Primeiro eu quero dizer, antes de começar a falar sobre isso, que como foi importante ouvir isso de você, porque às vezes a gente fica ali no dia a dia e acha, né, meninas, muitas vezes que o que a gente faz, não é o meu jeito, mas não acrescenta tanto. E ouvir isso de você, assim, foi, ai, que bom, sabe? Obrigada. Você é essa pessoa generosa, mas que a gente possa aprender isso com você também, ser generosas e derramar na vida uma das outras, né? Obrigada, Amanda. E hoje a gente está aqui para falar de diagnóstico e a endometriose, para quem não sabe, ela é uma doença que acomete muito mais as mulheres do que se imagina. E o diagnóstico ele é muito complicado e às vezes até difícil. No meu caso, foram o quê? Mais de 10 anos depois que eu consegui o meu diagnóstico. 10 anos? Eu ia em vários médicos e eles diziam, não, faz parte da sua cólica. Eu sentia muita cólica, eu chegava a desmaiar de tanta cólica que eu sentia durante o ciclo menstrual. E sem contar nos outros sintomas, né? De muita dor pélvica, além da cólica, às vezes uma dor intestinal, diarreia, dor de cabeça, as pernas pesadas e um certo peso, sabe? Você fica mole, você fica para baixo. E eu ia nos médicos e nenhum me dizia. Já ouvi dentro de consultório médico, fazia todos os exames, eles olhavam. Já ouvi isso de uma mulher até, no consultório médico, ela dizia, para de frescura, tu não tem nada. E normalmente quem tem esse diagnóstico ouve muito isso. E a gente se sente culpada, a gente se sente péssima. Porque você quer ser produtiva, mas você não consegue. E na sua cabeça, nossa, eu tô fresca. É apenas uma menstruação, como todas as mulheres passam. E ali você vai se sentindo mais e mais culpada. Tem até aqui uma moça dizendo que descobriu o diagnóstico com 14 anos após a primeira menstruação. Enadi está dizendo, é isso mesmo, viu, Enadi? As pesquisas mostram que normalmente o diagnóstico de endometriose ele vem muito tardio por falta mesmo de conhecimento, por falta até de especialistas na área. Então, às vezes, o ginecologista ele não consegue diagnosticar com mais precisão, porque realmente o meu diagnóstico, inclusive, foi um diagnóstico de exclusão. Eu fiz vários exames, então não é nada disso, então é endometriose. E desculpa te cortar, mas é muito importante a sua fala e a colocação que você traz no aspecto de ouvir das outras pessoas que era apenas uma frescura. Porque além da dor, do diagnóstico e da construção, da elaboração desse diagnóstico, vem também essa acusação, né? Essa fala do outro que intensifica a dor, que intensifica o processo de construir esse diagnóstico. Então, assim, trabalhar no aspecto de aceitação do diagnóstico, da frustração em relação a esse diagnóstico, da espera, enfim, do como será, mas também dessa perspectiva das pessoas não entenderem e ainda acusarem. Olha, que frescura, olha, que história é essa? Eu me lembro, Raquel, uma vez que eu estava num lugar e eu estava com a bolsa de colostomia e a bolsa de quimioterapia, tomando quimioterapia. E de máscara, na época não era tão comum. E aí eu me sentei numa sala, que fui buscar o medicamento, e tinha outras pessoas nessa sala. Umas 10 pessoas. E tinha uma criança com a mãe.
E quando eu me levantei para pegar a autorização do plano de saúde, a mãe pegou a criança e disse assim: não, senta aí, ela tem câncer, você pode pegar. Então, isso me doeu muito. Então, assim, eu fiquei na hora sem saber o que fazer. Então, isso e também influencia no aspecto psicológico e na saúde emocional da pessoa, né? Então, normalmente você tem algo, é difícil lidar com o olhar do outro, todos os aspectos, mas principalmente quando você está já abalado com algum diagnóstico. Então, no seu caso, eu imagino as coisas pesadas que você ouviu e ter inteligência emocional nessa hora é imprescindível, mas não é nada fácil, né? Não é nada fácil. E Não é desafiador. endometriose, Amanda, é uma doença crônica, não tem cura. O que existem hoje já tecnologias que ajudam, inclusive, no diagnóstico, tá? Através dos exames, até como uma mini cirurgia, né? Um furinho que você faz ali na altura do umbigo para ver. E existe a cirurgia, mas não é garantido que pós uma cirurgia você vai realmente ficar curado. Não, existem vários estudos que já mostram a regressão dos casos. E no meu caso, como em muitas que são diagnosticadas com endometriose, existe uma das consequências é a infertilidade ou a dificuldade de você engravidar. Então, eu passei por isso. Eu acho que muito com a graça de Deus, assim, eu não tinha um entendimento completo do que seria, mas a minha fé falava mais alto, assim. E eu não sei se eu já posso entrar nesse aspecto, porque, Fique à vontade. Deixa fluir. assim, o que acontece? A gente fica num lugar de muita amargura, muitas vezes, sabe? Ah, poxa, não estou sendo compreendido, não estou sendo entendido, ou por que isso acontece só comigo? Ou, nossa, não consegui engravidar, poxa, eu queria tanto ter um filho. E a gente fica nesse lugar de amargura, de tristeza. E eu fiquei nesse lugar, em algum momento eu fiquei. Mas eu lembro bem de um dia que eu meio que confrontei Deus. Eu falei, olha, eu não aceito. E eu não tinha nem conhecimento da palavra que eu tenho hoje. E aí, uma oração, eu estava muito triste naquela semana, muito triste mesmo, abalada. E é importante a gente falar de vulnerabilidade, né, Amanda? E assim como eu sei que várias mulheres aqui também ficam, naquele momento eu falei, olha, eu não aceito, eu quero ter um filho. E aí eu já vinha tentando quase 2 anos engravidar. E aí eu falei, olha, não aceito, eu quero ter um filho. Por que eu não posso ter? Eu conversei com Deus desse jeito. Porque eu não posso ter. Eu quero ter, eu não aceito não ter. Eu fui assim com Deus. E ali, a partir daquele dia, tudo começou a mudar. E eu recebi uma profeta na minha casa. Eu não tinha nem entendimento disso. E ela disse como eu tinha conversado com Deus naquele dia. Não tinha como ela saber. Pouquíssimas pessoas da minha família, do meu ciclo social, sabiam que eu tinha endometriose. Eu não comentava isso com ninguém. E aí, uma amiga minha foi até a minha casa comigo, a pedido até do meu esposo. Olha, ela tá muito triste, ela não é assim. E aí, elas pediram para ir orar. E apareceu, depois que elas já estavam lá, essa profeta. É até bom a gente dar honra, né, aos vasos. Aí foi a Lucy Feitosa e a Laisa que foram lá. E aí depois chegou uma profeta na minha casa e ela disse como eu tinha conversado com Deus e ela já foi orando em mim, tocando no meu ventre. E ela disse algo que também só era algo que só eu sabia. Ela disse, Deus manda te falar que seu sonho é ter gêmeos, mas ele vai te dar o que você pode carregar. Só eu e meu esposo sabíamos disso. Ninguém mais sabia. E a Estela, ela é fruto de uma promessa. Então, ela foi exata, 3 meses. Ela disse, em 3 meses você estará grávida. E em 3 meses eu estava grávida. Nossa, eu me arrepio até hoje. É o maior testemunho, assim, que eu tenho. E isso prova que eu tenho vivido isso, eu tenho sentido isso, de dizer isso para as pessoas.
mais do que mulheres, homens que são PhD em Bíblia, Deus quer corações quebrantados. Deus quer verdade dos seus filhos. Deus só quer que você se renda para Ele por completo. Corações quebrantados, só isso. Porque às vezes a gente quer, né, tudo e na verdade Deus é tão simplista conosco, e Ele é tão perfeito que Ele só quer esse amor verdadeiro, essa cumplicidade, essa intimidade. E foi assim na minha vida, né, Amanda, do diagnóstico até a gravidez. Eu já contei esse testemunho na televisão para muitas pessoas, mas achei que aqui era muito importante falar disso, né? Falar desse momento de tristeza, de amargura, que todas nós sentimos em algum momento da vida, mas que isso não tira a sua liberdade de estar aos pés do Senhor, de conversar com Ele, mesmo sem ter todo o entendimento do que a palavra dele é capaz de fazer na sua vida, porque eu não tinha. Eu nunca... Provavelmente já posso aqui até depois, posso até lembrar, pessoalmente, de outros milagres que eu vivi, mas e que eu não tinha conhecimento. E hoje eu tenho esse conhecimento, mas na época eu não tinha, e mesmo assim eu vivi esse milagre. Então... o lugar secreto, o lugar de oração, ele é poderoso. E Deus Amém. Raquel, enquanto você falava aí, eu me lembrei que eu também tive um momento revoltadinha, sabe? Tipo, teve um momento que quando eu acordei na UTI, eu digo, Senhor, para a palhaçada. Onde é que você tá nessa história? Porque eu tô acreditando que tá acontecendo, não. Câncer é a doença que eu mais temia, né? Minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, meu tio morreu de câncer, a minha outra avó teve câncer e morreu. Então, assim, eu dizia tudo menos o câncer. E aí, quando eu me vi naquela condição, eu disse, Senhor, e aí Deus revela o que está oculto ao nosso coração. E para mim, veio muito forte, filho, olha como você está sendo egoísta. Então, que capa de bondade é essa que você veste? Dizendo, ai, para os outros pode, eu vou ajudar. Raquel, eu tinha acabado de começar com algumas irmãs da igreja uma visita a um hospital oncológico de crianças. E a gente levava lá a palavra de Deus, a gente cantava, enfim, fazia lá um bolinho do final do mês dos aniversariantes. E eu dizia, não, tudo menos essa doença. E aquele mal que eu temia me sobreveio, né? Como Jó fala. E eu me lembro que nesses momentos de revolta, na mesma hora o Espírito Santo ministrou ao meu coração coisas que estavam ocultas lá dentro, mas que o Senhor queria trazer à luz para que houvesse cura. E uma delas era o egoísmo, né? Eu era egoísta, eu estava agindo de uma maneira assim, pode todo mundo, mas eu sou intocável, isso não pode acontecer comigo. E aí eu me lembro que eu me apeguei muito numa passagem que está no Salmo 51, que é quando Davi ele adultera, né, com Batseba, e aí ele fala assim no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E aí, amiga, essa passagem, eu li a ela dia e noite, que é o versículo 11 do Salmo 51. 11 e 12 e 13. Dizia assim, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então, eu me lembro, Raquel, de dias e momentos de muita lágrima que eu dizia para mim, não me lança fora da tua presença, não me lança, porque não sei nem o que eu estou falando aqui, Senhor, mas não me lança fora da tua presença. E eu acho que é essa misericórdia e bondade de Deus que não nos lança fora da presença dele, até nos momentos desse desabafo, porque antes da palavra sair da nossa boca, Deus sabe que está no nosso coração. Então, Deus, por que o câncer comigo? Deus, por que a endometriose comigo? E aí a gente vai elaborando essa dor. E essa dor, ela se manifesta na nossa vida diante de várias perdas e frustrações. E aí eu pedi licença a você, né? Telefonei para ela, gente, para poder pedir autorização se eu podia compartilhar de um outro testemunho forte que ela também traz, recente. Eu abri uma caixinha de perguntas e uma das perguntas que vieram foi de uma amiga querida minha, que ela disse assim para mim, Amanda, eu não tenho filhos, eu não consigo gerar filhos,
E eu vivencio o luto de diversas perdas. Então, eu ainda vivo o luto de uma gestação que foi interrompida. E as pessoas não falam. Quando falam do luto, eu fiz uma live, Raquel, que eu coloquei as etapas do luto, compartilhei, né, teoricamente sobre elas, coloquei ilustração de vídeo, dei dica de livro, vídeo, enfim. Mas essa construção, ela passa muito pela experiência do outro e como isso pode ajudar. E aí eu pedi licença, gente, para ela poder se sentir à vontade em falar ou não desse momento que ela vivenciou e que eu sei que foi desafiador. E essa pessoa me pediu isso e eu senti tanto desejo de falar, porque eu sei que ela está sofrendo na expectativa de gerar filhos no ventre dela e desse luto, né? A gente reporta o luto, às vezes a perda, né? A pandemia, tanta gente de luto, mas e o luto daqueles que não ainda estavam no ventre, né? E você viveu isso, minha amiga. Então, esse testemunho também, se você se sentir confortável em dizer, em compartilhar, esteja aí livre. Amém. Primeira coisa que veio hoje, eu estava lendo também sobre o assunto, e eu li essa frase, eu achei tão forte, que é: não existe esterilidade no reino de Deus. É muito forte isso, apesar de a gente ter muitos diagnósticos assim, mas a gente sabe que quando a gente acessa o sobrenatural, tudo pode mudar. E a gente passa, né, pelo que a gente chama de luto perinatal, que é justamente o luto de você perder o feto. E para quem não é cristão, a gente escuta muito assim: ah, mas nem era um bebê, e não, você vai ter outro. E as pessoas têm muito tato também na hora de dizer, diferentemente de dizer algo para consolar, né? Diferentemente quando você perde alguém, quando você perde o feto, quando você passa pelo luto perinatal, as pessoas não dizem meus pêsames. Algo assim impressionante. E você também fica num lugar de achar que, ah, não, essa dor que eu tô sentindo não, não deve ser tão grande assim, né? E ali você vai mascarando aquele seu momento de luto. A primeira E coisa. Raquel, ainda vão dizendo assim, né? Mas nem viu o bebê. Ah, mas nem tinha, não nasceu, não chegou a nascer. Poxa, mas e a expectativa dentro do processo de estudo do desenvolvimento humano, Raquel? A expectativa gerada pela concepção do feto no seu ventre, né, do espermatozoide, da construção, da ovulação, da construção dessa maternidade, ela acontece até no preparo psíquico da pessoa frente à expectativa do gerar. Então, quando você escolhe a cor da parede, compra o bercinho, você está construindo esse vínculo afetivo com o feto, com o bebê que está lá dentro. Então, existe essa construção desde antes da concepção. É verdade. E quando, a partir do momento que se começa a se gerar um filho, já começa a se gerar um novo sonho. Então eu perdi com quase 3 meses, né? E aí eu vi muito assim: ah, não, mas realmente a formação e tal, existe muita facilidade de perda. Realmente, nesses 3 primeiros meses, nós temos uma facilidade maior em perder, ainda mais se você é diagnosticada com endometriose. Mas isso não tira a determinação de que naquele momento, ali como cristãos, a gente entende que estava se gerando uma nova vida. Afinal de contas, a gente sabe que o ventre é um lugar de vida, não deve ser um lugar de morte, mas sim um lugar de vida. Mas enfim, acontece realmente. A gente sabe que até o terceiro mês, ainda mais para mulheres com vida contemporânea como nós temos, essas estatísticas elas aumentam, mas é importante a gente levar em conta e abraçar essa dor que você sente naquele momento, né? Então, uma rede de apoio é muito importante. Eu posso dizer para vocês que eu não tive tanta. Foi algo que, assim, eu passei mesmo mais sozinha do que acompanhada de alguém, mas isso é uma característica minha. A Amanda até fala assim: Raquel, oi, tô aqui. Eu tenho essa coisa de achar que não tenho que levar meus problemas para as pessoas. Se você é assim como eu digo para vocês, você precisa, assim, de uma rede de apoio.
Alguém que possa te consolar, alguém que você Ô, possa... a amiga intrusa, né? Não, Olha, é o seguinte, se você não ligar, eu vou aí. Se você não me disser como é que você tá, eu vou fazer alguma coisa. pois é. Mas enfim, esse luto ele existe, diferente do que muitas pessoas encaram, acham que é bobagem, não é. A gente sente como uma perda mesmo. E essa minha segunda gravidez também foi muito profética. O Espírito Santo de Deus tinha me revelado que eu engravidaria. E eu entendo hoje perfeitamente por que eu passei por tudo isso. E aí eu quero falar para você que tem esse sonho, assim como a sua amiga, que se a gente parar para olhar, a infertilidade, ela é muito abordada na Bíblia. Então a gente tem matriarcas que são as chamadas pelo Senhor, elas eram inférteis. Então se você vê Ana, Sara, Rebeca e Raquel também. Raquel era infértil, mas depois ela gera um filho, muito conturbada até, mas ela consegue. É, elas tinham um chamado muito maior. Então, Ana até ela se coloca num lugar de tristeza, de amargura, e sempre nas orações dela, ela tá ali reclamando, né, orando, chateada, murmurenta mesmo, quase depressiva, né? Então, mas o que é que Deus faz com ela? A partir do momento que ela consagra o seu filho a Deus, Deus atende às orações de Ana. Então, eu tenho essa frase aqui para você: sonhos que produzirão frutos em abundância, esses serão os sonhos do agir poderoso de Deus. Esse vai ser o sonho que você vai carregar. A partir do momento que você entender que esse filho que você tanto quer, ele tem que vir com um propósito muito maior. Nossa, eu tô toda arrepiada aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui junto conosco. Então, a gente tem que entregar a esse agir poderoso de Deus. E eu entendi porque eu perdi o meu segundo filho. O Espírito Santo de Deus me deu até o nome, João. E eu perguntei para Deus, mas Deus, tu me deu um filho, depois tu tirou, bendito seja o teu nome. Tem até um louvor que fala sobre isso, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas tu me deu um nome, por que tu me deu um nome de João, que significa o filho do amor? E Deus me deu uma revelação que algo ou alguém às vezes precisa ser sacrificado para que o amor verdadeiro ele venha a existir. Então eu entendi que naquele momento era um sacrifício para que o propósito da minha família, o meu propósito como mãe, o meu propósito como mulher, meu propósito enquanto família, no meu casamento fosse alinhado também, na minha vida profissional, enfim, na minha vida como um todo. Assim como Jesus foi sacrificado por nós, naquele momento precisaria que aquele filho do amor ele fosse sacrificado para que a glória de Deus viesse a existir na nossa vida de forma mais real, sabe? Então, foi um processo muito lindo pelo qual eu passei, muito espiritual também. E eu vivo o sobrenatural de Deus. Então, por isso que eu falo dessa forma, de forma tão natural. É porque realmente o sobrenatural, ele existe e eu sou a prova disso. Eu vivo o sobrenatural de Deus. Amém. Eita, que o tempo voa. Já é 1 hora. Amiga, Uau! passou ligeiro. Enquanto você compartilhava aí, me fez aqui, me emocionei algumas vezes, Raquel, porque a gente hoje em dia fala assim, né? Ah, eu sirvo a Deus, eu entreguei a vida para Jesus, e aí agora minha vida vai ser diferente. Agora tudo vai ser diferente. Realmente, tudo vai ser diferente. As dores, quando vierem, elas vão encontrar a presença do Espírito Santo em você e você vai dar uma resposta diferente a essas dores, aos desertos, né? Oséias 2,14, a palavra de Deus diz: eis que a atrairei ao deserto para ter intimidade contigo. É isso. Tempo de deserto é tempo de reclusão, é tempo de andar entre você e Deus. Porque quando a gente fala de deserto, né, eu fico imaginando aquele lugar com o sol do Piauí, pode ser, com aquele tanto de areia sem fim, e você ali andando,
você buscando água, você buscando um caminho, porque no meio da areia não tem a direção, e você ali na total dependência de Deus. Então eu sei que esses vales, esses desertos que você atravessou, que eu atravessei, que as pessoas que estão aqui com a gente devem estar atravessando também, são lugares de travessia. São lugares de criar maior intimidade com Deus. Oséias 2,14. Mas veja bem, tem gente que no meio do deserto dá espaço para a murmuração encontrar um lugar para se acomodar dentro de si. E a gente vê que aí o povo no deserto ficou 40 anos vagando, 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 sem enxergar os recursos que Deus estava enviando, sem enxergar a proteção de Deus. E quando você compartilha o seu testemunho, você diz, olha, eu entendi que mediante a dor da perda, do luto, mediante a dor do diagnóstico, mediante a todas essas dores, eu entendia que diante de sacrifícios da minha parte, diante de render a Deus, coisas que para mim eram tão especiais, tão preciosas, eu entendi que Ele estava também me tornando mais forte, para que hoje você pudesse ser esse canal de fluir de Deus mesmo, de cura na vida das pessoas. E o mais lindo de tudo isso eu não abdiquei da minha fé. Muito pelo contrário. Durante o processo da dor, durante a travessia do deserto, o tempo de intimidade, o tempo de secreto, gerou aí um caráter aprovado diante de Deus. A gente precisa aprender a trocar palavras de murmuração por palavras de bênção diante dos processos de dor na nossa vida, diante dos desertos que a gente atravessa. A guardar a palavra nos ensina. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que será que a palavra nos ensina? Porque em momentos de dor, a gente fica vulnerável mesmo, a emoção grita, fala mais alto e a gente passa, talvez, a ser tentado a negociar. Jesus foi tentado aonde? No deserto. E as respostas que ele deu à tentação foi a palavra de Deus. Por isso que essa palavra guardada no coração blinda o nosso coração e nos protege. Protege de quem? Do outro? Não. Protege a gente, da gente mesmo. Me protege de mim, né? E amiga, quando a gente estava conversando hoje, um pouquinho antes, eu disse assim, Raquel, a gente sempre tem um momento de oração, né? Durante a nossa live, no finalzinho. E esse movimento Abrace a Cura, Viva o Milagre, ele busca isso. Eu disse para as meninas da primeira live, que o pessoal que estava sabe. Abrace. Quando eu abraço, o que é que eu faço? Eu trago para perto, né? Tô abraçando. E quando eu abraço um diagnóstico, eu não me abraço para eu me deitar com ele, não. Eu abraço para trazer ele para perto, para ele escutar o meu coração. E quando ele escuta o meu coração cheio da presença de Deus, ele escuta vida, vida, vida. E aí, quando ele escuta essa vida, o coração diz para ele, enquanto a vida, a Karina Fukumitsu fala, a esperança. E essa esperança do milagre me faz abraçar, acolher a dor, mas abrir na esperança de deixá-la ir para que o milagre venha até nós. Então, acolher essa dor, abraçar essa dor, faz parte da construção e da elaboração do diagnóstico, do luto, da travessia do deserto. Mas deixar o diagnóstico, deixar as más notícias, as tempestades da nossa alma, escutar que há vida, que tem esperança, e a gente abrir para deixar ir para o milagre vir, faz parte dessa construção toda da cura. E eu sei que você vive isso de verdade na sua vida, na sua história, e queria muito que você pudesse aí deixar Deus te usar, para você liberar aí o fluir de Deus na vida das pessoas que estão aqui. Eu creio em nome de Jesus que é um momento aqui de que horas são? 1h05 da tarde, um momento onde a gente está começando aí um outro período. A mulher do poço encontrou Jesus ao meio-dia, porque ela foi no momento onde o sol era escaldante. E pela vergonha, ela foi num lugar onde não tinha muita gente olhando, né? E aí ela teve o seu destino transformado, porque ela recebeu da fonte de água viva que nunca se esgota. E eu sei que essa fonte jorra em você, amiga. Jorra através de você, que é dele. E eu queria que você orasse livremente aí por pessoas que estão aí com o seu ventre infértil nesse momento, mas você disse, não existe esterilidade no reino de Deus. Será que você pode dizer aí, você que está conosco, não existe esterilidade no reino de Deus? Qual é a área estéril da sua vida? É o ventre? São filhos? Qual é o diagnóstico de esterilidade na sua vida? É a espera do casamento? É a espera
do marido que se foi, da esposa que deixou o lar e que volte, se é um filho, de repente, que está com diagnóstico, qual é a área de esterilidade na sua vida. Nós queremos declarar profeticamente que no reino de Deus não existe esterilidade. Amiga, seja livre aí no Espírito Santo para fluir e liberar aí os rios de Deus neste lugar. Já que a gente estava falando de luto, na morte existe vida. É importante a gente se colocar nesse lugar de vida, como a Amanda diz, que de nós flui, né? A gente precisa deixar isso fluir, a gente precisa deixar Deus nos mostrar, Deus nos revelar qual é o entendimento, qual é o propósito, deixar Deus agir nas áreas que estão estéreis na nossa vida. A gente precisa sair desse lugar de paralisação. E eu quero arrematar, já que nós vamos orar, para falar que Rebeca, ela gerou o filho da promessa, e muito pela oração de Isaac. Deus já tinha dado essa promessa para Isaac, né? Que ele seria pai. Mas a gente não pode abrir mão dos nossos momentos de oração, né, no secreto, contato com Deus, na intimidade com Deus, que você consegue que essa promessa venha até você. E o mesmo Deus que ele libera a promessa na sua vida, ele sustenta até o final. Amém. Então, a gente sabe que Sara, ela não podia amamentar, ela gerou um filho com quase 100 anos. Que mulher aqui com quase 100 anos poderia amamentar? Nenhuma, né? Mas eu não sei se eu anoto ou se eu escuto falar, amiga, que você tá só nas pérolas. Eu tô com o meu caderninho anotando tudo aqui. Mas ela amamentou. Então, mesmo Deus que te entrega a promessa, porque eu sei que aqui nesse lugar muitas já têm a promessa. Então, acredite na promessa, se coloque em oração. Mesmo Deus que ele faz a promessa, ele entrega a promessa, ele sustenta a promessa até o final. Então, vamos orar nesse momento, né? Deus, nós queremos te agradecer primeiramente, Pai. A tua palavra diz que para que tu receba as nossas orações, é preciso que a gente se limpe, que a gente gere o perdão. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todos os sentimentos, Deus, por tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Pai, nós sabemos também, Deus, que o deserto é um lugar de oração, que possamos nos achegar até Ti, para que possamos Te ouvir, porque esse lugar de oração é um momento também, não só para nós falarmos, mas para que tu também possa falar conosco. E para que tu fale conosco, a gente precisa te ouvir. Senhor, que a gente possa se debruçar na tua palavra e entender, Senhor, que quantos milagres tu fizeste desde a formação do mundo. Quantas e quantas mulheres que estavam estéreis oraram a ti, chegaram-se até a ti e que foram consideradas depois as patriarcas, as chamadas pelo Senhor, chamadas por Deus, que geraram nações e nações, Senhor, elas eram estéreis. Por isso nós sabemos que quando nós estamos fracos, tu, Senhor, fortalece-nos. Então, Deus, que venha essa tua fortaleza, essa tua força de cura, Jesus, sobre nós, sobre cada uma de nós que está aqui, em qualquer área da nossa vida que esteja estéril, Senhor, derrama, Senhor. Derrama da tua luz, derrama da tua força, derrama da tua ousadia, e que por fé nós possamos agarrar a promessa, Pai, porque nós sabemos que o útero é um lugar de vida, Deus, é um lugar de gerar vida, Senhor, e que possamos gerar vida, Deus, através mesmo dos diagnósticos ruins, Pai, que nós possamos vir a transbordar aquilo que o Senhor já depositou em nós, e que para querem, Senhor, que possam estar contigo no céu. Não tô te ouvindo, amiga. Parou. Não tô te ouvindo. Finalzinho agora parou. Bem no finalzinho. Vocês estão ouvindo, gente? Será que é o meu? Jesus. Estão ouvindo? Me dê o feedback aí. Eu não tô ouvindo. Tá mudo, amigo, teu. Vocês estão me ouvindo? Coloquem aí, por favor. Não tá me ouvindo? Tá ouvindo agora? Voltou? Oi, 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 oi. Estão me ouvindo? Ficou mudo no final, né?
Estão me ouvindo? Pronto. Não tô ouvindo você. Tu não tá ouvindo. Amiga, clica nesse microfone e diz clica aí. Vê aí. Pois vamos fazer o seguinte, amiga, enquanto volta aí a conexão do seu, eu quero orar também. Eu quero orar. Se você tem um pedido de oração, pode colocar aí. A gente vai orar nesse momento. E no final eu quero lhe agradecer, amiga. Viu? Não saia daí, não. Vamos orar aqui. Esse telefone vai voltar em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque no deserto a intimidade é gerada. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui está e que busca, Senhor Jesus, abraçar a cura para viver esse milagre. Um milagre muito maior, Senhor, do que a resposta daquilo que eu espero. Mas o milagre da salvação e da vida eterna em Ti, Senhor. Tua palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou. Amor. Oh, Senhor, cura-nos com amor. Cura-nos, Deus, com o dom de amar. Cura-nos, Senhor, com o amor sacrificial, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Aquele amor, Jesus, que jamais acaba, Pai. É o que eu te peço nesse dia, Senhor. Eu sei que um ventre, às vezes, se torna estéril pela murmuração, pela falta de aceitação, pela falta de compaixão, pela ausência do amor. Ó Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, porque enquanto olharmos para Ti, seremos cheios do perfeito amor, Senhor. Eu te agradeço pela vida da Raquel, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a usá-la, Jesus, em todas as áreas onde o Senhor a enviar com o propósito do céu para a vida dela, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, para que ela possa desfrutar, Senhor, da sua bênção, Deus. Por onde ela for, Senhor. Ela, o seu marido, sua filha e os filhos que serão acrescentados ao seu lar, Pai. Deus, eu oro pela Cleide. Ela pede oração pela irmã que está com diagnóstico de câncer de mama. E no poder que há no nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, Senhor, essas células sendo retrocedidas. Ah, Deus, arrancadas, estipadas, Deus. Pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Cura ela, Senhor. Cura as suas emoções. Renova a fé dela. Trata, Senhor, o caráter, a integridade, o coração, Senhor. Gente, porque muitas vezes a gente quer viver o milagre. Sabe o que acontece? A gente quer viver o milagre, mas a gente quer a resposta da expectativa que eu criei. A cura, né? A gente não quer o caráter transformado. Pronto, voltou, amiga. Amiga. Voltou, nós estamos aqui em oração. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente quer o milagre, Raquel. E o milagre é a contextualização, é o filho. Mas muitas vezes Deus usa esse tempo de espera para forjar o caráter, sabe? Para nos aprovar diante dele. E uma pessoa pediu oração, eu orei e estava orando aqui por ti também. Tá bom? Vou continuar aqui a oração. Senhor, graças te dou, Jesus, pela vida dela, Pai. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra. Sopra sobre as nações, não o nome Raquel, mas sobre a mulher de Deus. E que desse soprar, Senhor, haja cura na vida de muitas outras pessoas. A partir das dores, das feridas cicatrizadas, Deus. Nós não nos envergonhamos das cicatrizes geradas na nossa alma, porque hoje, Senhor, elas são motivos de orgulho, porque nós podemos testificar quão grande é o Senhor. O apóstolo Paulo diz isso, o apóstolo Paulo diz, olha, eu dou glórias a Deus pelos açoites, eu dou glórias a Deus pelas prisões, pelos naufrágios, porque foi nestas horas que a minha fé, nestes momentos e nesta hora, a minha fé foi fortalecida. E Deus, nós queremos te louvar pelas dores, pelo pranto, pela lágrima, pela súplica, pela oração, pela ação de graça, Senhor, que nós levantamos nesta hora e neste dia, porque é no deserto, Senhor, onde nós somos supridos da intimidade contigo. E cheios de ti podemos atravessar e estamos preparados com o Senhor, que nos guia, nos instrui, que é o caminho que se deve andar, Pai. Muito além de uma religiosidade, Senhor. Mas nós declaramos aqui uma espiritualidade emocionalmente saudável. Ah, Jesus, obrigada pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Que o Teu Santo Espírito toque em nós e através de nós, para que haja cura, Senhor. É o que nós te pedimos, só para o Espírito Santo. Ventres, não somente ventre que conceba filhos, mas ventre que restaura sonhos,
ventre que aviva corações, ventre que alinha distorções de pensamentos, levando a ansiedade, a depressão, levando a agir como Sara. Deus está demorando, deixa eu dar o meu jeitinho. Deus não trabalha com jeitinho. Deus quer a tua fidelidade. Deus quer a tua obediência no tempo da espera. A palavra diz, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou o ouvido, escutou o meu clamor. Não adianta dar jeito, porque o reino de Deus não tem jeitinho, não. É no tempo e na hora certa que Ele preparou. Então, Jesus, consola o coração daqueles que choram com a tua palavra, com a tua presença, Pai. E em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, Deus, que abençoado será onde a planta dos pés da Raquel, vestida e revestida da sua armadura de Efésios 6:10, a sua casa, a sua família, o lugar onde eles colocarem a planta dos pés dele, bendito será, porque o Senhor estará com eles, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, a te louvamos e agradecemos. Amém. 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 Minha amiga, quero agradecer seu tempo, que eu sei que é corrido, mas por você ter sido tão vulnerável, sensível à direção do Espírito Santo e por ter compartilhado aí. Eu sempre digo a ela, gente, que Deus tem aí um ministério de mulheres, um propósito forte para ela fazer isso, que já começou. Eu sei que já começou, porque é isso, das nossas dores cicatrizadas saem cura. E foi isso que se transbordou aqui nesse dia, amiga. Obrigada, viu? De coração, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de servir a Deus, de falar do que é principal nas nossas vidas, no mundo onde os valores estão muito invertidos e muitas das vezes a gente se sente até podado e às vezes até envergonhado. Eu declaro aqui que você também se sinta livre. Amém. Livre. Eu sou livre. Pode deixar, amiga. Você se sinta livre para falar obrigada, daquilo Senhor. que é o principal na sua vida, que é Jesus. Jesus. Amém. Ô, Raquel, solta o eita, Glória. Você sabe... Eita, Glória! Amiga, tu sabe que eu adoro. É mesmo, tu marca, amiga. Ei, solta. Eita, Glória. É mesmo. Eita, Glória, Jesus! Amo você. Obrigada, Também. viu? Obrigada. Beijo também. Beijo, amiga. Coraçãozinho. Beijo. Tchau, gente. Tchau, A gente se tchau. vê. Hoje é quarta, né? Sexta-feira, viu? Sexta-feira estaremos juntas às 12h30, almoçando juntas. Beijo, minha amiga. Deus te abençoe. Beijo. Tchau. Tchau.